meditação se encontra no livro Evangelho de São Marcos, capítulo 3, e o seu versículo 1. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 3, no seu versículo 1. Essa semana, a gente sempre pedindo, Senhor Espírito Santo, fala comigo. Precisamos de uma palavra, fala conosco, Espírito Santo. E o Senhor Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração nessa tarde. Glória a Jesus. E me pesa mais nos ombros que quando as nossas irmãs que nos antecederam começaram a falar que estava em tal lugar e o Senhor tocou no coração dela para ela estar aqui nessa tarde, aí que eu pesou nos meus ombros, falei, meu Deus, é o Senhor que tem o controle de tudo. Aleluia, glória. Aleluia, glória a Deus. São Marcos capítulo 3, versículo 1, a Bíblia vai estar escrito assim: e outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, ou em outras traduções, estava ali um homem com uma das suas mãos atrofiadas, e estava observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Os irmãos já ouviram, já releram essas passagens. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele entra na sinagoga, como de costume, e ele, há um ponto que ele começa a ministrar naquele dia. Só que naquele momento que ele estava na sinagoga, ele não estava sozinho, tinha vários escribas, muitos fariseus, muitos judeus que eram participantes da sinagoga. E ali também estava um homem que, por sua vez, ele tinha uma das suas mãos, Lucas vai dizer que a sua mão direita, ela estava atrofiada, mas ele estava ali participando daquele culto, ele estava ali ouvindo as escrituras, ao qual Jesus, quando ele começa a ler, ele olha para aquele homem, e ele dá uma ordem para aquele homem, e é um dos textos que eu quero falar para os nossos irmãos, que são 2 pontos, que eu quero trabalhar nessa tarde, através da palavra do Senhor, que é que Jesus, ele dá 2 ordens àquele homem. Primeiro ele pede para que o homem se levante, e ele faz outra chamada, que ele fala para aquele homem: olha, você se levante e vem para o meio. Quando Jesus, ele dá essa ordem para aquele homem, a Bíblia vai dizer que ele prontamente ele se levanta, ele obedece Jesus. Por quê? Porque há um chamado daquele que tem todo o poder, toda a autoridade na sua mão. E ele, como espectador ali, ele vendo que Jesus era um homem diferente, ele prontamente ele se põe em pé. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que antes de Jesus chamar aquele homem e pôr ele em pé, alguém está observando Jesus. Os fariseus estão observando Jesus porque era um dia de sábado, e o dia de sábado era proibido curar, era proibido trabalhar, mas a cura daquele homem não dependia de sábado, de domingo ou segunda-feira. Jesus, quando ele quer operar, ele não tem dia para ele operar. O dia que ele operar pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser um culto à tarde, numa quarta-feira, pode ser no domingo à noite. Mas quando Jesus ele quer operar, não tem dia, não tem hora para ele. Ele é um Deus que opera em todos os momentos. Se ele quiser curar nessa tarde, ele vai curar. Se ele quiser te renovar nessa tarde, ele vai renovar. Porque ele tem todo o controle na sua mão. Ele tem o controle da minha vida, da
ardente aos seus olhos. Aleluia, Jesus. Mas Glória aquele a Deus. homem, o interessante é que os fariseus estavam observando Jesus. Sempre tem alguém observando quando você está trabalhando na obra do Senhor. Ele está observando para ver os seus pontos, se você fala errado, se você está dirigindo no momento certo, se você está tocando o instrumento certo, ou se você está dando uma aula na escola dominical certo, com todas as vírgulas e pontuação. Ele não está observando se naquele momento o coração está aberto para Jesus operar no meio, mas ele está observando os seus erros, e muitos disso acontece nos nossos dias. Estão ali como espectadores, estão ali não sendo participantes do culto, mas ele está observando os seus erros, e era aquilo que o fariseu, os escribas estavam esperando de Jesus. Ele estava observando Jesus para o quê? Para o acusarem. Mas aquele dia mudaria a história daquele homem. Ele, com sua mão atrofiada, alguns historiadores ou alguns livros vão dizer que aquele homem, ele trabalhava na construção, né? Ele dependia da sua mão. Mas vejam só, irmãos, que situação difícil. Um homem que dependia de sobreviver, mas sua mão atrofiada não poderia com dificuldades trabalhar. Precisava, a história não vai dizer se ele tinha família, se ele tinha filho, mas a Bíblia vai dizer que a sua mão era atrofiada. Mas ele dependia de um trabalho para sobreviver. Mas naquele dia, ele teve um encontro com Jesus, porque Jesus mudou a história dele naquele dia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer que agora Jesus, ele pede para ele: vem para o meio. E o que é? Levanta-te e vem para o meio. O levantar é uma posição de posicionamento, aquilo que está vindo ao nosso encontro. Deus procura levantar o homem caído. A segunda coisa que Jesus ordena ao homem é vir para o meio, que quem não está no meio está afastado, está fora da presença, está fora da vontade de Deus. E o que Jesus quer é que o homem frontalmente se ponha de pé e entre no centro da vontade dele, no centro da vontade de Deus. A Bíblia fala assim, o salmista Davi vai dizer assim: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Quando nós viemos à casa do Senhor e prontamente nós saímos da nossa casa, saímos dos nossos lares. Eu vendo a nossa irmã contando a distância de sair da sua casa para pegar o ônibus para estar na casa do Senhor. Hoje temos carro, temos condições, e muitas das vezes não saímos da nossa casa para buscar ao Senhor. Vários momentos nós temos condições de estar, de ouvir a palavra do Senhor, mas a frieza espiritual que está tomando conta hoje, muitos estão trazendo muitos para não ser participante da palavra do Senhor, de estar no meio da vontade do Senhor. Muitos estão se afastando da presença do Senhor, não estão dando ouvido à voz do Senhor. A Bíblia está cada dia se cumprindo. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias muitos se apostatarão da palavra do Senhor, muitos se afastarão do Evangelho. E aos dias atuais que estamos vivendo, muitos hoje já não querem mais dar ouvido à voz do Senhor, preferem viver em uma vida promíscua, preferem viver no pecado, preferem viver fora da presença do Senhor, preferem dar ouvidos àquilo que o mundo tem para que ele não se chegue a Deus. Mas a Bíblia fala assim: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide não venha, todavia eu louvarei ao Senhor. A Bíblia é clara, e aquele homem com sua mão mirrada ou atrofiada, ele não perde a oportunidade, e ele em primeiro momento ele se prontifica a se levantar. Deus, quando ele vai levantar alguém, ele não pega ninguém deitado, ele não vai pegar ninguém sentado, ele não quer ninguém que venha
que fique escorado, mano. Não, Ele quer que nós se levante. Porque quando nós se prontificamos de pé, é que Ele nos enche com a sua palavra, é que Ele nos enche com o teu Espírito Santo e vamos sair para a obra do Senhor. Aleluia. O levantar, o convite de Jesus para que o homem se levante, é que Deus deseja que o homem esteja em pé. No livro de Marcos, Jesus disse à filha de Jairo: menina, a ti te digo, levanta-te. Quando Jesus opera o milagre, Ele nunca vai dizer: olha, fique deitado ou fique sentado. Ele, primeira coisa, Ele vai querer o quê? Que a pessoa, que o homem, que o ser humano se coloque de pé. É porque de pé é cara a cara, você está totalmente a ouvir aquilo que Deus quer para falar com o homem. Aleluia. No livro de Lucas, a Bíblia vai dizer que havia um cortejo. Jesus entra na cidade de Naim. Quando Jesus entra, a Bíblia vai dizer que Jesus, conjuntamente com seus discípulos e uma multidão que seguia Jesus, eles entram na cidade de Naim. Quando eles entram na cidade de Naim, está lá um cortejo. O cortejo vinha com uma multidão e a mãe chorando. Quando aquela multidão e aquele cortejo está vindo, a Bíblia vai dizer que Jesus para o cortejo, Ele toca no esquife, Ele fala: levanta-te. Ele pega aquilo que estava morto, aquilo que não tinha vida, e entrega para aquela mãe que estava sofrendo. A mãe que tinha o seu único filho. Jesus prontamente pega ele pela mão, põe ele de pé, e aquilo que era tristeza para aquela mãe, agora é alegria, é gozo, porque a mãe tinha perdido aquilo, o maior bem que ela tinha, que era o filho, e agora Jesus traz a alegria para a vida daquela mãe. Vejam que o nosso Senhor, irmãos, na sua grandeza, o quanto Ele é maravilhoso. Quantos têm perdido a alegria? Quantos têm perdido a comunhão, o prazer de ouvir a palavra, de sentir o Espírito Santo? Aleluia. Nessa manhã eu estava falando com o Espírito Santo de Deus, e eu falando com Ele: Espírito Santo, como é gostoso te sentir, como é gostoso te adorar, Espírito Santo. Que o Senhor possa nos encher a cada dia, através da sua palavra. E eu senti, quando mais eu falava com Ele, era uma paz que enchia dentro do meu coração. Aleluia. E a vontade é chorar, porque a alegria que Ele envolve a nossa vida é muito gostosa. E como não até isso que o salmista, quando ele vai dizer, fala: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque na casa do Senhor tem palavra, na casa do Senhor tem pão para a nossa alma, na casa do Senhor tem pão para nos alimentar, para saciar a nossa sede. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas aquele homem estava morto. Jesus traz ele à vida, agora entrega ele para sua mãe. A Bíblia vai dizer também que em Mateus, Jesus disse ao paralítico de Cafarnaum: levanta-te, toma a tua cama e anda. Quando Jesus chega em Cafarnaum, vê aquele homem deitado, e ele vai dizer: olha, você quer ser curado? E a primeira coisa que ele vai falar, ele vai dizer assim: olha, Senhor, não tem ninguém que me jogue ao tanque, porque toda vez que eu vou, toda vez que as águas é agitada, um pula na minha frente. A pergunta de Jesus não foi: olha, você quer que eu te jogue no tanque para você ser curado? A pergunta de Jesus não foi: olha, você quer que eu te pego pela mão e te jogo dentro do tanque quando ele é agitado? Não, ele falou: você quer ser curado? Olha a autoridade do Filho de Deus para a humanidade. Aleluia. Você quer ser curado? O homem, no momento, ele fala, ele coloca toda a dificuldade. É isso que o ser humano faz. Olha, hoje eu não posso ir na igreja, porque isso é aquilo, é tantas coisas que nos impedem de ouvir a palavra do Senhor. Mas Jesus está dizendo nessa tarde: você quer ser curado? Você quer ser cheio? Você quer ser transbordado da palavra do Senhor? Vem para o meio, se levante, se prontifique em ouvir a voz do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Logo, prontamente Jesus cura aquele homem e ainda fala para ele: olha, pega a tua cama e leva. Por quê?
para você não se esquecer da onde que você saiu. Muitas das vezes o ser humano, Jesus opera um milagre na vida dele, só que ele se esquece quem ele era, da onde que ele saiu, o que Jesus mudou a vida dele, ele esquece. Agora ele quer ser um bambambam, ele quer pisar um, ele quer pisar em outro, mas Jesus nos ensina através desse texto, que olha, aquele homem, ele curou ele, transformou a vida dele, mas falou para ele, olha, pega a tua cama e leva e põe, porque é para você não se esquecer. E quantas das vezes esquecemos quem nós somos, aleluia. Nós não podemos nos esquecer da onde saímos, da onde nós éramos e da onde estávamos. Jesus nos salvou, mudou a nossa vida, nos lavou com o sangue de Jesus e ainda nos garante entrar no céu de glória. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Jesus faz isso quando a Bíblia vai dizer que Saulo, ele com raiva, com vontade de pegar os cristãos, se você puder abrir, está em Atos capítulo 9, versículo 6. A Bíblia vai dizer que Saulo, ele respirava ameaça contra os cristãos. Ele respirava, ele ansiava arrastar, entrar nas casas e prender os cristãos. Ele respirava vontade de pegar os cristãos e arrastar ele para ser preso, porque a Bíblia vai dizer aqui, ó, Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pegando carta para ir a Damasco, para que lá ele pudesse prender os discípulos, os cristãos. Mas é neste momento, vejam só que interessante, irmãos, Jesus, ele vai pegar o ser humano bem no momento que ele acha que ele está no ápice da coisa, bem no ápice que ele está ali, agora é comigo, agora quem manda é eu. É nesse momento que Jesus pega e mostra para ele, olha, não é do teu jeito, é do meu jeito, é da minha forma, é eu que tenho o controle de todas as coisas. Já agora Saulo, com carta na mão, está descendo para Damasco. A Bíblia vai dizer que quando ele está descendo para Damasco, a Bíblia vai dizer que agora um clarão envolve a vida deles. Quando envolve a vida, eles no caminho, eles caem por terra, ao ponto que a Bíblia vai dizer que ele clama a uma voz que diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: Senhor, aleluias, deixa eu pegar aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele fala: quem é, Senhor? A Bíblia vai dizer que Jesus fala: eu sou Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. A quem tu persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. A Bíblia fala que ele fica atônito, que ele cai por terra. Quando ele fica deitado, quando ele fica caído lá no chão, a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus fala para ele: levanta-te, entra na cidade, porque lá te convém fazer. Veja que todos os momentos Jesus está pedindo para que o homem se levante. Todos os momentos o Senhor está pedindo para que se ponha de pé. Se ponha de pé. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Ele é tudo na nossa vida. Em Éfeso, o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Veja que o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele está escrevendo alguns que estão dormindo dentro da congregação, alguns que estão distantes, que não estão ouvindo aquilo que o Senhor está dizendo. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando João tem a visão do Apocalipse, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo está assim na porta, olha, batendo, querendo entrar na vida,
querendo entrar na igreja, o Espírito Santo está querendo entrar dentro da igreja, mas há muitos que estão dormindo, estão cocheando em dois pensamentos, mas o Senhor está nos dando uma palavra nessa tarde. Você que vai assistir esse vídeo, Deus está nos dizendo: se coloque-se de pé, se levante, não viva esta vida ao qual você está desanimado, não quer saber mais da palavra do Senhor, porque Ele nos amou de uma tal maneira que Ele morre numa cruz, morre lá, verteu o seu sangue na cruz do Calvário, para que a igreja possa adentrar ao céu de glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo chamado é que Jesus chama aquele homem para o meio. Vim para o meio é um sinônimo de entrega ao Senhor. Jesus, ele pede para o homem se levantar, e quando ele se levanta, agora Jesus chama ele para o meio, porque é no meio que ele revela a sua vontade na vida do homem, é no meio que ele revela o quão grande ele é, para mostrar a glória dele na vida do ser humano. A Bíblia afirma que: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. O homem da mão atrofiada estava longe, e Jesus convida-o para se aproximar do meio. Várias vezes, em vários momentos, o ser humano distante de Deus, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito para morrer para todos aqueles que não pereça, mas que tenha a vida eterna. O nosso Deus, quando Ele vinha, Jesus, é por quê? Porque Ele nos amou, e Ele não quer o ser humano longe dEle. Ele quer que o ser humano se aproxime de Deus. Ele quer que ele se aproxime de Deus, para que Ele se revele a tua palavra. Aleluia! A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando o povo estava no deserto, Deus fala com Moisés que Ele queria se apresentar ao povo, Ele queria se revelar ao povo. Deus pede para Moisés: pede para o povo se santificar, pede para o povo se santificar, que quando chegar o dia, eu vou descer ao monte, e lá eu vou falar para o povo. A Bíblia vai dizer, irmãos, que chegar no momento, o povo se rodeia perto do monte, todos estão santificados, preparados ali. Deus começa a descer sobre o monte começa a fumegar, relâmpagos, o céu fica tomado de nuvens, começa relâmpago para lá e para cá, o povo começa a ouvir aquilo, e o que o povo fez? O povo foge, Deus querendo se revelar à humanidade, Deus querendo se revelar ao povo, ao ponto que todos os anciões chegam para Moisés e falam: Moisés, o que o Senhor falar para você, nós faremos, mas nós não vamos se achegar, porque nós vamos morrer. Veja que Deus querendo se revelar ao homem, Deus querendo se revelar à humanidade, e sempre a humanidade fugindo, não querendo, mas Deus agora, Ele ama a humanidade, que Ele envia Jesus Cristo, morre na cruz do Calvário, por mim e por você. Mas a intenção desse texto, Jesus chama ele para que ele fique de pé, e chama ele para agora ele vir para o meio. Em Marcos capítulo 10, versículo 9, a Bíblia vai dizer que o cego Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Veja que interessante desse texto, meus irmãos. Bartimeu estava no caminho, ali mendigando, cego. Quanto tempo ele não estava ali no caminho? Ele via a população passar para lá, passando para cá, mas ele estava à beira do caminho. Ele estava ali sentado, ele não enxergava, mas ele ouvia os passos indo para lá e indo para cá. Ele não conhecia quem que era para lá, qual era a intenção daquele povo, mas ele estava ali esperando o quê? Alguém chegar com uma esmola, alguém chegar com um pedaço de pão para a sua sobrevivência. Ele estava ali sentado esperando alguém oferecer algo para ele. Essa era o que ele
tinha, era o que ele esperava ali sentado, mas ele estava à beira do caminho. Aleluia. A Bíblia vai dizer que agora Jesus está vindo. Quando Jesus está vindo com ele multidão, está vindo várias pessoas, porque eles queriam encostar em Jesus, ele queria pegar em Jesus, porque a Bíblia vai dizer que quando encostava nele, muitos eram sarados, muitos eram curados, só de encostar em Jesus. Então a multidão apertava, chegava perto dele, porque queriam a bênção. Mas Bartimeu estava ali sentado à beira do caminho, esperando uma moeda, ou um pão, ou algo para alimentar a sua carne. Mas ele não imaginava que ali estava passando o pão que alimentava a sua alma. Ali iria passar aquele que mudaria a sua história. Aleluia, glória a Jesus. Na beira do caminho, eu estou enxergando muitos passarem, mas eu estou parado. Não estou fazendo nada, só estou contemplando um passando, outro indo para lá, outro indo para cá, correndo atrás dos sonhos, vendo Deus abençoando, vendo Deus mudando a história. Mas há muitos estão parados à beira do caminho, olhando, vendo sua vida passar e não fazer nada para Cristo. Aleluia! Muitos estão à beira do caminho, só olhando, sem fazer nada para o reino de Deus. A Bíblia vai dizer: olha, busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia vai nos dizer que ele estava à beira do caminho, esperando uma moedinha, ou algo para se alimentar. Quando ele ouve que Jesus está passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quantos estão gritando? Quantos estão clamando: Jesus, tenha misericórdia da minha família. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia da minha casa. Tenha misericórdia do meu casamento. Tenha misericórdia de mim, porque eu sou necessitado de ti. Jesus, tenha misericórdia da minha alma. Tenha misericórdia. Mas Jesus está passando no caminho. Aleluia. Jesus está vindo, e junto com ele multidão e os discípulos, ao ponto que muitos começam a dizer para ele: olha, para de gritar, o mestre não vai te ouvir. Você está incomodando o mestre. Para de clamar, para de gritar, ele não vai te ouvir. Mas Jesus estava passando naquele momento, porque iria mudar a história daquele homem. Como ele mudou a minha e a sua história, quando ele passou na minha vida e na sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor de Deus. A Bíblia vai dizer que nem aquele homem impediu dele estar clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ao ponto que Jesus para. Quando Jesus para, chama ele e traz ele para perto dele. Veja que interessante esse texto. Ele estava clamando, Jesus estava passando, muitos estavam impedindo dele gritar, mas Jesus parou e pediu: traga ele aqui. Ele se levanta. Ele à beira do caminho, ele se levanta, se põe de pé e vai ao encontro daquele que tem todo o poder na sua mão. Aleluia! Aleluia! Na mão dele tem todo o poder, aleluia! E ele prontamente se levanta. Glória a Deus. E ali nós vamos ver um milagre operado na vida daquele homem. O homem que não enxergava, o homem que só via várias pessoas, ouvia várias pessoas passar no caminho. Mas ele, quando ele entra no caminho, Jesus mudou a história dele. Aleluia. Há momentos, irmãos, que pessoas têm que entrar no caminho para ver a glória de Deus na sua vida. Abrindo o seu coração, deixando o Espírito Santo mudar a sua vida, mudar a sua história. Aleluia!
há momento que temos que sair da beira do caminho e entrar no caminho, porque quando nós entramos no caminho, nós vemos a glória de Deus sendo realizada na nossa vida, nós vemos a glória de Deus sendo manifestada na nossa vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Jesus. E nessa tarde da bênção, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que você veio buscar, como está o seu coração, como está a sua vida diante de Deus, mas hoje eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele é poderoso em operar milagre. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Ele é dono do milagre. Ele é aquele que, aleluia, é o nosso consolador. Ele é aquele que transforma a vida do vil pecador. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Se você me perguntar, irmão Isaac, você tem algum milagre aí para me contar? Porque eu não acredito mais que Jesus opera milagre. Eu não acredito mais que Jesus possa entrar na minha vida. Você tem algum milagre para me dizer? Porque eu não mais acredito que Jesus é capaz de mudar a história da minha família. Eu não acredito mais que Jesus é capaz de mudar a história do meu filho, da minha filha. Eu não acredito mais que Jesus é capaz de mudar a história do meu casamento. Eu não acredito mais que Jesus é capaz de curar. Aleluia, eu tenho um milagre para te dizer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Só um dos milagres. Jesus, um dia, aleluia, o meu irmão que era deficiente físico, ele cai dentro de um buraco de construção de uma casa, passando por mais de 50 minutos de cabeça para baixo. Todo mundo procurando em volta da nossa casa. A gente morava no fundo ali do aeroporto 3. Quando ele cai dentro de um buraco, meu pai e minha mãe trabalhavam, a gente eram 5 irmãos, todo mundo procurando. Achávamos que ele tinha caído numa lagoa de tratamento, mais para baixo da onde que a gente morava. Esse buraco, ele ficava numa construção de uma casa, bem do lado da nossa casa. O mato tinha crescido. E ele só andava, ele só engateava, irmãos. E ele não falava, ele só grunhia. Mas naquele dia, nós não percebemos ele, e ele foi engateando, saiu da nossa casa e entrou dentro de buraco, caiu dentro desse buraco, de cabeça para baixo. Todo mundo começou a procurar, chamamos a polícia, chamamos o corpo de bombeiro, os vizinhos começaram a procurar daqui para ali. Mas vejam o interessante de uma coisa, quando nós entendemos que Deus tem propósito na nossa vida, Jesus. Quando Deus entra na vida do homem e mostra e revela para ele a sua grandeza. Naquele dia, 2 das nossas vizinhas entrou pelo lado do corredor e começou a entrar e falar, começaram, para ver se encontrava ele. O mato estava grande, tampando o buraco. Quando eles entravam pelo corredor, eles começaram a ouvir um gemido. Aleluias. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Às vezes ninguém está ouvindo a tua oração. Mas o teu gemido, Jesus te ouve. Glória a Deus, aleluia. Você que está nos assistindo, aleluia. Jesus está ouvindo o teu gemido. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis pela humanidade. Aleluia. Naquele dia, dentro de um buraco de cabeça para baixo, alguém ouviu o gemido daquela criança. Quando elas ouviram o gemido, ali bem devagarzinho está ouvindo o gemido dele. Quando começa a ouvir, vai lá e encontra só os pezinhos dele para cima. Logo chama os bombeiros vêm e arranca ele de dentro do buraco, todo roxinho, todo vermelho, passando mais de 50 minutos dentro de um buraco. Aí eu te falo, você quer mais um milagre? A grandeza de Deus revelada através de Jesus Cristo à humanidade. Não importa o buraco que você esteja, não importa a caverna que você esteja, a depressão, não
não importa isso, Jesus é capaz de te tirar deste lugar que é onde que você está. Aleluia, aleluia. Na época ele tinha aproximadamente uns 7 anos, aleluias. Mas o Senhor é tão lindo que faz 3 anos que o Senhor recolheu ele. Mas o Senhor recolheu ele de uma forma linda e maravilhosa. Por que você fala assim, meus irmãos? Porque eu lembro que ele foi batizado, ele desceu as águas, mesmo em cima de uma cadeira de roda, mesmo sem andar, mesmo sem falar, ele era participante do corpo e do sangue. Aleluia. Mesmo sem andar, mesmo sem falar, ele, quando era participante do culto, na hora de orar, sabe o que ele fazia? Ele grudando na cadeira de roda, ele levantava as mãos para o céu, ele não falava, mas ele ficava Aleluia, Jesus. aleluia. Somente o Senhor é capaz de interpretar as nossas orações. Várias vezes nós pedimos: Senhor, me mata, Senhor, eu não quero mais viver. Mas o Espírito Santo está orando, levando as orações ao céu, dizendo: oh Pai, ele quer viver sim, ele está sofrendo, mas ele quer a vitória. Aleluia, 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 aleluia. Um dia, aleluia, minha mãe, ele morava junto com a minha mãe. Minha mãe sai para trabalhar e deixa ele dormindo. Mas aquela mesma noite que ele estava dormindo, o Senhor o recolheu para as mansões celestiais. Aleluia, Jesus. E sabe qual é a minha oração? E eu falava para o Senhor: Senhor, no dia do velório dele, Senhor, o Senhor levou, e eu quero um dia voltar a reencontrar com ele no céu. Mas aonde que me der uma oportunidade, Senhor, eu vou contar as grandezas que o Senhor tem feito na vida dele. Porque através da vida dele tem sido um milagre para a minha família, mostrando que mesmo dentro de um buraco, Deus ouviu o gemido dele, e o nosso Deus é capaz de ouvir o teu gemido e o teu choro. Aleluia. Se coloque-se de pé, e eu quero orar por você nessa tarde. Só que gostaria que todos vocês viessem à frente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vem aqui à frente, nós vamos orar. E você, meu irmão e minha irmã, que está hoje aqui, Aleluia, Jesus. interceda pela sua família, por aquilo que você veio buscar nessa tarde. Porque nós iniciamos o mês de agosto. Setembro, julho, agosto. Nós iniciamos o mês de agosto. E que esse mês profetize na vida da sua casa. Profetize na sua casa bênção. Aleluia. Esse mês é considerado um mês de vento, né? Um mês seco, mas é um mês de vitória na sua vida. Aleluia. Vai ser um mês de transformação na sua casa. Vai ser um mês que o Espírito Santo vai intervir na sua família. Um mês de vitória, Senhor, meu Deus e meu Pai. Nós estamos aqui neste culto, Senhor, celebrando, te adorando, Senhor, glorificando, Senhor, Deus de poder e glória. Abençoa meus irmãos que nessa tarde esteve conosco aqui nessa tarde da bênção. Deus, que seja um mês de vitória. Amém. Que seja uma tarde de vitória, Senhor. Que seja um mês de portas abertas. Que seja um mês que famílias vão ser reconciliadas. Que seja um mês, Senhor, de transformação, de mudança. Seja um mês de glória na vida deles. Deus, também seja um mês, Senhor, daquele que está nos assistindo. Amém. Que a tua bênção, Senhor, possa chegar no seu lar, na sua família, no trabalho. Meu Deus, aquele empresário, Senhor, que está passando por um momento difícil, que esse mês seja um mês de vitória sobre esta igreja, Senhor, sobre o nosso ministério, Senhor. Abençoa, Senhor, é o nosso clamor, é o que nós te pedimos e desde agora te agradecemos em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a esse Deus, que Ele é vitorioso na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.
Amém. Que Deus te dê uma semana de vitória. Amém, Jesus. Que hoje seja um dia de mudança na sua casa, aonde que você trabalha, que é onde você colocar a planta do seu pé. Amém, Muitos Senhor. olhem para você e falam: o que Aleluia, aconteceu Jesus. com ele? O que aconteceu com ela? Eu quero isso para minha vida. Eu quero isso para a minha casa. O que é isso? E você vai dizer assim: olha, é Jesus. É Jesus. Quando eu abri meu coração e deixei o Espírito Santo de Deus entrar